Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, aquele nosso encontro semanal aqui, toda sexta-feira, inclusive no meio dos feriadões, né? Então, muito obrigado a vocês que estão aqui hoje ao vivo, né? No meio desse feriadão, né? Para escutar aqui, né? Um pouquinho que eu tenho para falar sobre arquitetura. O tema hoje do Manhã com Dados é arquitetura de dados, tá? Arquitetura é uma função, né, que eu vejo que ela ainda, né, tal como a governança, né, tal como a qualidade, ela ainda é bastante negligenciada no mercado, né? E por algumas sugestões, tá? A gente está trazendo o tema aqui. Eu já falei de alguns tópicos, né, ligados à arquitetura. Eu já falei, por exemplo, do modelo de área de interesse. Eu já falei também da modelagem conceitual de dados. E hoje eu vou falar da arquitetura dentro, né, de uma visão muito ampla. É claro que, assim, isso aqui não é uma aula de arquitetura, não é nada disso. A gente tem uma hora só aqui, né, de tempo, tá, no Manhã com Dados. Mas eu trouxe, né, aqui alguns, vamos dizer assim, alguns recortes importantes, né, para estar comentando aqui com vocês. E vocês que estão hoje aqui, né, firmes e fortes, comecem a dar o alô aí, né, de onde vocês estão, se me ouvem bem, né. É claro que eu não vejo aqui, o Wagner me passa, né, depois, mas enquanto eu vou falando, né, mas é importante, né, que vocês se manifestem e façam as suas perguntas, tá? E aí, vamos lá, Wagner, você pode compartilhar a tela aí, por favor? Beleza? Né? Então, vamos começar aqui a falar de arquitetura de dados, mas aí vem a primeira provocação aqui, não é? Beleza. A questão da arquitetura, eu preciso de pessoas, né, profissionais com perfil de arquiteto ou arquiteta, né? É, E eu vejo que o mercado ainda carece um pouco disso, tá? Negligencia muito a questão do perfil que está trabalhando ali com arquitetura de dados. Eu coloquei um quadro aqui, né, que para quem pretende trabalhar com arquitetura ou para quem é gestor de uma área, precisa contratar algum arquiteto de dados, não é? Ter como base, tá? Para trabalhar, a pessoa para trabalhar com arquitetura, tá? A, a primeira, a primeira característica, tá? Que ela tem que ter é o seguinte, tá? Ela, e eu vou direto aqui para a primeira preocupação, depois eu subo, tá? Ela tem que ser uma pessoa questionadora, tá? Então, se você ou você quer contratar uma pessoa e o perfil daquela pessoa é de não questionar, é do tipo: "Olha, eu recebo algo e vou fazer porque eu recebi", pura e simplesmente, essa pessoa ela não tem perfil ideal para trabalhar com arquitetura. O arquiteto ou a arquiteta tem que ser uma pessoa questionadora. Então a primeira preocupação de uma pessoa para atuar nesse papel, é claro, tem que entender a demanda, mas por que eu estou envolvido nisso? Por que isso é necessário? Entender todo esse contexto. Por quê? Ou a pessoa que vai trabalhar com arquitetura, ela vai ter que pensar numa solução, mas não uma solução pura e simplesmente para atender um software, um sistema, um projeto. É claro que provavelmente essa pessoa está recebendo uma demanda por meio, né, da necessidade da criação de uma aplicação, de um software, né, mas ela tem que olhar de forma diferenciada para isso, tá. Então a primeira coisa é: beleza, dentro do que está sendo passado, dentro da necessidade, né,
o que isso tem a ver com a estratégia de negócios da companhia? E aí eu vou ter que, óbvio, né, ter uma visão mais holística da coisa aqui também, em vez de ter uma visão só de tecnologia. Então, o essa pessoa, ela tem que olhar para a empresa de uma forma muito mais ampla. Ela não vai olhar para aquela demanda. E assim, existem pessoas que têm esse tipo de dificuldade. São profissionais ruins? Não. São profissionais excelentes para trabalhar dentro de uma posição que está muito ligado ali àquela demanda, por exemplo, desenvolvimento, ou algo ligado ao desenvolvimento, tá. Agora, para trabalhar com arquitetura, tem que ter esse olhar mais amplo, tá, senão o que que vai acontecer? Eu vou trabalhar aqui como uma espécie de pedreiro digital, né. Então, a pessoa que trabalha com arquitetura, ela tem que olhar para a estratégia, ter essa visão holística, eh, ser uma pessoa questionadora, tá. E, além disso, né, ela não entra assim, a gente sabe que nas empresas, eh, existem até, vamos dizer assim, alguns grupos, né, que são fidedignos ali, têm uma fidelidade, né, imensa em um determinado produto, tecnologia. "Ah, nós gostamos mais aqui do ambiente, né, AWS, Amazon. Ah, não, AWS é ruim, vou trabalhar com GCP", ou então, né, com a Microsoft e tal. O arquiteto ele não entra, nessa historinha, vamos chamar assim, né, de ter fidelidade, né, em um determinado provedor, não é, de solução de tecnologia, tá, até porque um dos papéis dele também é escolher qual a melhor tecnologia, aí claro, né, aqui ligada a dados, participar desse processo, tá. Às vezes tem um processo mais amplo, tem uma arquitetura de tecnologia também dentro da casa, né, mas é papel dele participar disso e olhar de forma isenta, né. Uma espécie de comentarista, né, de time de futebol que ele tem ali às vezes até o seu clube, né, mas ele não vai levar isso em consideração, tá. Eh, e o foco também do arquiteto, né, é a pessoa que foca em quê? Dados estratégicos, né, e não nos dados somente daquela solução, tá. Então, por exemplo, se você pega, né, tem uma equipe de projeto, aí essa equipe vira e fala o seguinte: "Não, temos o arquiteto de dados aqui". E aí esse arquiteto, dado a pressa, a necessidade da equipe, às vezes, tá, ele ignora o que tem fora, né, do projeto, né, a nível de dados, mas já existe na empresa, mas vai dar um certo trabalho para pedir acesso, para conseguir esse acesso, usar da forma como deve usar, aí ele pega, às vezes, vira e fala o seguinte: "Não, vamos criar aqui uma tabelinha, né, para armazenar tal tipo de informação aqui", só que essa tabelinha, ela já existe. E aí, se você tem um arquiteto que não pensa de forma holística, ele vai pensar só na solução, e aí não é óbvio, né, é um arquiteto, é um pedreiro digital, tá. Então, dito isso, né, antes da gente até começar, a falar de arquitetura, né, eu queria deixar aqui, né, esse quadro, quando do treinamento de arquitetura, né, eu sempre falo um pouco disso, né, e aqui para vocês também terem uma noção dessa diferença, né. E aí vocês podem fazer o teste, né, aí dentro do cenário de vocês, né. Quando existir, né, a figura do arquiteto, né, porque às vezes nem tem isso na empresa, né. Mas tendo, né, beleza, o pessoal da arquitetura aqui atua mais como arquiteto mesmo ou como pedreiro digital, né. Mas vamos seguir, né. E para que serve, né, a arquitetura, não é? A arquitetura, gente, aí aqui eu abrindo um pouco mais, tá? Eu não estou falando aqui somente de arquitetura de dados, estou falando da arquitetura como todos. Tem uma definição aqui,
Eu não gosto de ler muita definição não, mas eu vou ler aqui e vou comentar, tá. Então vamos lá, para que serve a arquitetura, né, qual o propósito da arquitetura? Alinhar a estratégia de negócios de uma organização com suas capacidades. E aí, o que são essas capacidades? São os domínios da arquitetura que eu já vou falar aqui. Aí ele já fala aqui, não é? Incluindo tecnologias, ou seja, quais as tecnologias existentes na casa, quais os dados, quais as aplicações, quais os processos e até as estruturas organizacionais, tá? E aí, para cada uma dessas capacidades aqui, o ideal, tá? Eu não vou falar que, olha, se você não trabalha com todas essas capacidades, eh, você não tem arquitetura, não é isso. É que você vai ter uma arquitetura que ela não está tão bem, vamos dizer assim, projetada, né? Não está bem definida, mas dependendo do que você tem, é melhor do que não ter nada, tá? Mas eu vou falar isso mais lá na frente. Mas de forma geral, ela vai olhar para essas capacidades, os componentes de tecnologia, os componentes de dados, os componentes das aplicações, os processos, né, e a questão da estrutura organizacional. Em essência, visa criar uma visão holística da empresa, ou seja, de novo, eu vou olhar para a empresa como um todo, garantindo que todos os seus componentes, e que componentes são esses? Os componentes das capacidades de cada arquitetura. Então, tem os componentes da arquitetura de dados, das aplicações, né? Então, garantindo que todos os seus componentes trabalhem juntos de forma eficiente e eficaz para atingir os objetivos estratégicos. Então, o que eu entendo disso aqui, tá? É, a arquitetura não é só dados. A arquitetura são as aplicações, são os processos, são as tecnologias, tá? E a arquitetura, ela vai mostrar, né, um retrato muito no sentido, não só como a gente às vezes pensa, né, olhando só para dados. Ah, onde estão os dados? Como os dados se relacionam? Se você tiver arquitetura de dados, você vai ter isso, né? Quais as tecnologias? Qual o desenho padrão para trabalhar com determinada tecnologia em dados? Ótimo, maravilha isso. A maioria das empresas nem tem isso, tá? Mas, além disso, o que a gente precisa, né, para olhar como um todo? Beleza, dado esse domínio de dados aqui, por exemplo, cliente, onde estão armazenados isso tudo que eu falei, né? E mais, quais os processos de negócio que envolvem o termo, por exemplo, conceito cliente? Quais as aplicações que trabalham com o domínio de dados cliente? Quais tecnologias envolvidas, tá? Então, quando a gente começa a cruzar isso tudo, o nosso olhar para a empresa, ele é muito mais abrangente. E o propósito da arquitetura é isso, tá? Mostrar como esses componentes se relacionam pa para quê? Propor soluções, tá? Propor recomendações que consigam viabilizar o caminho que a empresa ela está, né, tomando ali no sentido de estratégia de negócio, tá? Eh, e aí um modelo, tá, que algumas empresas, tá, é claro que existem variações aqui, tá, mas esse é um modelo de algumas empresas, por exemplo, tá, que possuem uma área de arquitetura, e aí aqui eu não estou falando da arquitetura como um todo, eu não estou falando de arquitetura de dados, desculpa, eu estou falando aqui de arquitetura como um todo. Beber uma aguinha aqui. É o seguinte, tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho 6 células ou 6 pessoas, eh, 6 mini áreas, vamos dizer assim, né, com perfis diferentes, tá, de pessoas que atuam com arquitetura. Então eu tenho, por exemplo, um perfil, vamos dizer assim, que tem mais facilidade em trabalhar com arquitetura empresarial. Isso está mais ligado à estratégia. O que é isso? É uma pessoa, ou 2, 3, enfim, vai do tamanho da área de arquitetura da empresa, tá? Mas o foco da pessoa aqui é o seguinte: olhar para a estratégia
de negócios da companhia, tá, e montar, entre aspas, né, um ecossistema da arquitetura, uma governança em cima dessa arquitetura, capaz de quê? Cumprir, né, os objetivos da própria arquitetura. Seria uma espécie de, fazendo uma analogia aqui, governança de dados da arquitetura, tá? Então, geralmente aqui você vai ter um time menor, uma, 2 pessoas, 3 às vezes, tá? Eh, e essas pessoas são pessoas que têm bastante bagagem nos domínios de arquitetura. Então eles conhecem um pouco de tecnologia, um pouco de aplicações, um pouco de funcional, que está ligado ali aos processos de negócio, e arquitetura de dados, por exemplo. São exímios arquitetos de dados? Não. São exímios arquitetos de tecnologia? Não. Mas eles conhecem bem como funciona cada domínio de arquitetura de dados, tá? Geralmente, eles seguem, né, um padrão desculpa, um guia de melhores práticas, tá? Que é o TOGAF, tá? Muitos, inclusive, são certificados, tá? Mas é uma galera, vamos dizer assim, não é um grupo, tá? Que está aqui para manter o desenho, né? Funcionamento de toda a arquitetura. Ah, são os chefes da arquitetura? Não, não tem nada a ver com isso. Mas eu já vi muita situação onde o gerente do time, o coordenador do time de arquitetura, ele tem uma pegada bem empresarial, né, de arquitetura empresarial, e acaba atuando aqui também, tá? E, para informação, nem todo mundo chama, às vezes, de arquitetura empresarial. Tem muita gente que chama de arquitetura corporativa também, tá? Então, esse é um perfil, na minha visão, necessário, tá? Para empresa já de médio para grande porte, tá? E grande, então, nem se fala, né? Então, é um perfil bem desejado, tá? Mas pouco, infelizmente, tá? Pouca empresa tem. Aí partindo para o extremo, né? Nós temos aqui as pessoas que trabalham com arquitetura de soluções. Qual o papel dessas pessoas dentro do time de arquitetura, né? Elas estão ali junto com os times de projeto, tá? Passando todas as recomendações que vêm das arquiteturas especialistas. Então, quando a gente nesse desenho aqui, é claro que, em cada empresa, né, ela define o seu modelo, quais são as arquiteturas especialistas, mas de forma geral aqui a pessoa que atua com arquitetura de solução, tá, ela vai dar suporte, tá, às equipes de projeto, levando tudo que foi definido, as orientações que vêm das arquiteturas especialistas. Então, geralmente, dependendo do tipo de empresa, é um time que é maior do que o time de arquitetura corporativa, arquitetura empresarial, tá. Então aqui a gente vai ter um número maior de arquitetos ou arquitetas, né, eh, de qualquer uma dessas células aqui, tá. As arquiteturas especialistas, né, elas atuam aqui com o conhecimento, né, em em uma determinada capacidade daquelas que eu falei da arquitetura, tá. Então a arquitetura de dados, ela vai estar atuando ali tudo em cima de quê? Dos componentes de dados da arquitetura. A arquitetura funcional, ela vai atuar em cima de quê? Das capacidades de negócio da arquitetura. Ou, né, apesar de não ser tão usual, o pessoal prefere trabalhar capacidade de negócio, ou em cima de processos de negócio também, tá? A arquitetura de sistemas, ou a arquitetura de aplicações, é aquela arquitetura que entra muito na questão de quê? Integração, né, reuso, tá? Não deixar construir, né, a nível de software, né, componentes, APIs, serviços, o que já existe, tá? Eh e a gente tem a arquitetura de tecnologia, que é aquela arquitetura, às vezes o pessoal chama arquitetura de infra também, né? É aquela arquitetura que vai definir quais são as soluções, quais são os padrões de tecnologia
que devem ser, utilizados dentro da casa. E aqui é qualquer tipo de tecnologia, tecnologia para dados, tecnologia para desenvolvimento, tá. Então, para infraestrutura, né. Então é um pessoal que entra basicamente aqui com esse olhar bem técnico ali em ferramenta, né, de mercado, é um pessoal que entra também com um viés muito forte de eh, identificar novas tecnologias no mercado e pensar como pode ser o uso dessas tecnologias no no mercado, tá. Então engana-se, por exemplo, tá, vamos falar de um tema aqui que o pessoal de governança gosta de falar muito, que é o data mesh, né. Engana-se, tá, quem acredita que esse movimento de puxar o uso do data mesh na empresa, essa primeira, não é, avaliação de cenário, vem aqui ou da governança ou da arquitetura de dados. Na maioria das vezes vem aqui da própria arquitetura de tecnologia, tá, porque eles vão olhar as tecnologias existentes para isso, tá. Então, é uma arquitetura que, na maioria das vezes, tá, nas empresas ela existe, às vezes não com esse nome, o pessoal pode falar arquitetura de TI, arquitetura de infra, né. Mas de certa forma tem alguém que faz esse papel, tá. Então hoje, assim, é muito raro, tá, e se você trabalhar numa empresa assim, você é uma pessoa muito azarada, né, mas assim, é muito raro que aconteça algo do tipo: "Olha, TI, se vira aí, instala aí, por exemplo, um novo banco de dados, porque eu contratei uma aplicação, ela vai usar esse banco e não temos, a gente vai ter que comprar, instalar e usar isso aí." É raro, né, isso não deve acontecer, né. Por quê? Vai ter sempre alguém da TI antes que vai estar, fazendo esse papel aqui. Então essas são as arquiteturas especialistas, tá. As pessoas que atuam aqui nessas arquiteturas especialistas, elas não são pessoas que entram ali como membros de um time de projeto. Elas não entram ali como integrantes fixas de uma de um squad, tá. A não ser que tenha um squad de de arquitetura, né, aí o um squad de dados, aí tem que ter um arquiteto ali dentro, mas tirando essas exceções, né, de forma geral, não são pessoas, tá, que entram ali como membros fixos, dessas squads. Essas arquiteturas elas trabalham mais como uma espécie de chapters, né. Então como áreas especialistas que são acionadas aí durante o ciclo de desenvolvimento, né, do produto de dados, do software, tá. Então, de forma geral, quando a gente chega numa empresa, tá, e bate o olho, aí vê como é a arquitetura e vê que ela tá não exatamente nesse modelo, tá. Então tem empresas, às vezes, por exemplo, que cria uma arquitetura especialista de segurança, ótimo, né. Tem empresa, por exemplo, que junta, cadê aqui, sistemas com tecnologia, tudo bem, tá. Mas quando você vê essas, digamos assim, essas separações, então tenho alguém olhando para o meu modelo da arquitetura como um todo, eu tenho alguém fazendo aqui a interface, né, com as equipes de projeto, e eu tenho aqui as pessoas especialistas. Quando você já bate o olho, você vê que uma arquitetura assim, é sinal de que a jornada, tá, da arquitetura de dados vai ser mais, assim, não eu ia até usar vai ser mais tranquila, né, mas nunca é tranquilo, né, mas ela, será menos tortuosa, tá. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até agora? Vão colocando aí, né. Seguindo, né, aqui, como é que isso funciona na prática, Bergson, né. Eu coloquei um desenho aqui, tá, que na verdade diz um pouco, não é, de como funciona. Então nós temos, né, a gente tem, vocês podem observar essa numeração aqui, né, 1, 2, 3, 4, vou passar por cada um delas, mas de forma geral como é que começa? A equipe de projeto, tá, ela
busca apoio da arquitetura por meio do arquiteto de solução, tá? E o pessoal coloca ali toda a sua documentação existente, né? As atas de reuniões, apresentações, né? E o arquiteto de solução, tá? Ele apoia, tá? Eh, esses times de projeto, né? Ele faz contato com outras verticais, ele vê se tem que ter algum tipo de levantamento de projeto, necessidade especial, ele ajuda a contextualizar essa demanda. Então ele começa a dar aquele primeiro apoio e sempre o quê? Nesse apoio, as perdão, levando aqui as diretrizes de cada uma dessas arquiteturas especialistas aqui, tá? Ou seja, ele trabalha 100% alinhado com os seus colegas, tá? Então, uma vez que isso está bem maduro, chega a hora, né, da demanda de fato ser avaliada por uma comissão de arquitetura. Botei aqui comissão de arquitetura, mas a gente pode expandir isso também, tá? Pode ser uma comissão mais ampla, tá? Entrando aqui outros papéis. Então, no exemplo aqui, é, a proposta, né? Isso no início do projeto, tá? Essa proposta ela passa por essa comissão de arquitetura, e aí eu vou ter aqui os arquitetos especialistas, tá? Então eles vão participar dessa reunião, dessa avaliação da proposta, tá? É, e aí aquilo, né? Empresarial, dados, funcional, aplicações, tecnologia. E para não burocratizar muito, né? Hoje eu até indico o seguinte, olha, nem chama de comissão de arquitetura, chama de outro nome, né? E aí a gente coloca aqui, por exemplo, no início da demanda, pessoal ligado à segurança e privacidade, né? Então eu vou ter aqui o pessoal de SI, que vai colocar ali as suas recomendações também, o pessoal da privacidade, da ética e privacidade, né? Vai colocar ali questões sobre LGPD, e dependendo até do business da companhia, por exemplo, se a empresa ela trabalha muito com B2C, né? Então trabalha ali muito em cima de dados, né? Para, né, as pessoas físicas ali em grande volume. Então é interessante, né, no início dessa demanda, ter uma visão também jurídica, né? Se aquilo ali fere alguma lei, se fere algo ligado ali, por exemplo, à própria LGPD, não é? Se aí, assim, entrando uma regulação sobre IA, não é? Se fere algo ligado à IA, tá? Então essa comissão, ela vai avaliar e vai dar um parecer formalizando essas recomendações. Ah, Bergson, mas essa pessoa aqui que trabalha com arquitetura de soluções, ela não poderia fazer isso? Até poderia, mas ela perde o quê? A arquitetura, no caso, não ela, a arquitetura ela perde um pouco da sua autonomia, porque essa pessoa aqui, que vai trabalhar com arquitetura de solução, às vezes ela está muito ligada também ao projeto, ou aquele grupo de pessoas, né? Então não tem um olhar, né, isento e mais especialista, né, como é necessário, pelo menos para demandas de médio e grande porte, tá? Então por isso que existe essa comissão, tá? E aí, emitindo um parecer, a equipe de projeto recebe esse parecer e segue a vida, né, ali tocando, né, o projeto, né? E aí, óbvio, né, no decorrer do tempo, eles podem acionar de novo a arquitetura via sempre o arquiteto de solução para estar pedindo apoio, tá? Para estar pedindo ajuda, tá? Então esse é um fluxo, né, uma abordagem que funciona bem, tá? Isso para vocês existe na empresa de vocês? Não existe? Comentem aí, por favor. Mas é uma abordagem, claro que assim cada empresa tem é, o seu processo, vamos dizer, não é? Mas seguindo mais ou menos isso aqui, algo parecido com isso, funciona bastante, tá? É, só que como eu falei, né, nem toda empresa tem isso. Quando a gente fala em dados, a gente fala em arquitetura, tá? Esse desenho aqui, gente, é um desenho, né, de um ambiente corporativo de dados,
tá baseada aqui praticamente num lake house, tá. E aí quando a gente olha, por exemplo, a gente fala, né: "Ó, isso aqui eu peguei na internet, tá. Então isso aqui eu não sei quem é o dono disso aqui, mas é um desenho aqui de que alguém, né, alguma empresa, ela entende que a arquitetura de dados dela é isso aqui, tá. E o que que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho um desenho de uma arquitetura de referência para trabalhar com determinado tipo de tecnologia. E aí, quando eu falo em arquitetura de dados, eu tenho que ter algo assim? Tenho. Assim, não exatamente como está aqui. Vai de cada caso, cada necessidade de cada empresa. Mas eu tenho que ter um desenho, sim, parecido com esse, tá? Inclusive, isso faz parte da regra do jogo, né? Mas a arquitetura, gente, não é só isso. E aí, as empresas, elas negligenciam, perdão, né, a arquitetura a um ponto que elas montam desculpa, desculpa, não, perdão pessoal, eu trouxe a Siri aqui. Então, eh, as pessoas acreditam que só isso aqui é arquitetura, e não é. Isso é necessário, isso é um pedacinho da arquitetura, tá. E aí que a gente começa também a diferenciar quem é a pessoa que tem um perfil de arquiteto e quem é a pessoa que tem perfil de pedreiro digital. Aqui, para quem constrói, está muito bem claro o desenho, né. Quais são os produtos, quais são as camadas aqui, não é. Isso está bem claro, tá. Mas se eu só me preocupo com isso, eu não me preocupo, por exemplo, como flui a informação dentro da casa, a nível de negócio, que aqui é tecnologia. Se eu não tenho essa preocupação, eu não tenho perfil para trabalhar com arquiteto, tá. Então, infelizmente, tá, infelizmente, esse é um cenário que eu vejo em boa parte das empresas. E eu até afirmo aqui, na maioria das empresas. É claro que não é uma maioria esmagadora. Mas de repente a gente chega e encontra, a gente fala: "Tá, mas como é a arquitetura da casa?". Aí a pessoa vai pegar, vai mostrar isso aqui às vezes no PowerPoint. Isso, gente, não é trabalhar com arquitetura. Seguindo aqui, quando a gente fala arquitetura, isso aqui é uma figura que a gente usa nos nossos trabalhos. Claro que a gente muda, não é, aqui, os componentes vai de acordo com a característica do cliente, mas quando a gente fala em arquitetura, tá, a gente tem que pensar o seguinte: o propósito da arquitetura, né, viabilizar por meio dos seus componentes a estratégia de negócio da companhia. Então tem que ter ali componentes que representam essa visão estratégica, componentes que representam essa visão tática, e sim a operação, tá? Eh, então, uma arquitetura bem feita, completa, ela vai ter componentes aqui nos 3 patamares. Então, por exemplo, esse desenho que eu coloquei aqui é um desenho de arquitetura de referência para trabalhar, por exemplo, com aqui eu não tenho, né, aqui está BI Analytics, mas eu poderia colocar aqui, ó, eh, o meu lakehouse, tá. E cada tecnologia que eu tenho, eu vou ter que eu uso, na verdade, eu vou ter um desenho similar a esse. Então, ok, a gente trabalha com qualidade de dados. Então, como é que é o desenho desses componentes que eu vou trabalhar com qualidade de dados? Ah, não precisa, não, precisa sim. Você não vai pegar, vai espetar uma ferramenta ali no seu banco de dados de produção e começar a rodar, não. Você vai fazer esse ambiente apartado, e aí você vai ter ali algumas camadas, não é isso? E você precisa ter um desenho disso. Porque senão vai chegar alguém desavisado ou com a visão lá do pedreiro digital e vai entender: "Não, isso aqui é um ponto exe que eu vou rodar e vai rodar em cima do meu ambiente de produção. Eu preciso só ter acesso". E ai de você se falar que não é isso. Então ter esse desenho dessas arquiteturas de referência é fundamental, tá. E
as empresas pecam aqui também, que elas, às vezes, elas fazem desenho só da principal. Elas esquecem das outras tecnologias de dados envolvidas, tá? E sim, por exemplo, eu tenho que ter os meus modelos físicos dos repositórios. Ah, mas eu não trabalho mais com banco 100% com banco relacional. Trabalho com banco no ciclo, eu trabalho, cara, tem que ter esse modelo. Ah, que eu trabalho com banco colunar. Cara, tem que ter esse modelo. E aí o que acontece? Hoje as pessoas elas encaram o fato de algumas empresas não trabalharem mais 100% com essas bases relacionais, e elas falam: "Não, não, isso não faz mais sentido". Não faz. O modelo de dados não é para base relacional somente. A gente tem que ter um modelo de dados que reflita aquilo que está armazenado no, vamos dizer assim, naquele mecanismo ali, não é, que eu vou usar, né, como repositório, tá? Então a gente tem que ter isso. Subindo, né? O que que eu vou fazer? Eu tenho que entender aqui, por exemplo, como os dados a nível de negócio eles se relacionam. Quais são os conceitos de dados que nós temos na casa, na empresa? Então, geralmente, né, e aí para quem, quiser entender um pouco mais, a gente vai ter essa cadeia de modelos corporativos, tá? Então tem o modelo de área de interesse, né, que também a gente chama de modelo de subject area, e os modelos conceituais. Quem quiser, tá, eh, aprender um pouquinho mais sobre isso, nós já fizemos, tá, 2 sessões aqui no Manhã com Dados, uma específica para o modelo de área de interesse, outra específica para a modelagem conceitual. Mas aqui, o que que eu tenho, né, quando eu construo, né, lembrando que o modelo de área de interesse é um só, tá? Quando eu construo esses modelos, eu começo a entender como isso funciona a nível de negócio. Eu não vou trazer, por exemplo, uma, como às vezes ocorre, né? Eu não vou trazer, por exemplo, uma pessoa que está em negócio, vou pegar, né, dar acesso a ela ali, por exemplo, a acessar um catálogo meu que está ali, por exemplo, representando o que eu tenho no meu lake house, por exemplo, né? E achar que ela vai entender tudo aquilo ali. Ah, mas está documentado. Mas ela não entende aquilo. Por quê? Não tem visual. O visual é fundamental para a pessoa entender essas relações, tá? Principalmente se a gente trata aqui de conceitos tidos como cross, que por si só, pela sua característica, não é, de serem utilizados em várias áreas da empresa, eles vão ter relação com várias entidades de negócio da empresa. Então fica muito mais claro, tá? Eh, Ter os termos de negócio também é algo, fundamental, tá? E aí a gente pode relacionar, tá? Então, essa minha visão por trás, tá? A gente constrói o que? Um metamodelo para mostrar como esses componentes se relacionam. Então, eu vou ter aqui os meus termos de negócio. Quem são os gestores das informações, né? Quem são os owners, por exemplo. Posso botar aqui quem são os stewards, né? A integração com os outros domínios da arquitetura. Então, assim, o arquiteto funcional, se eu tenho, por exemplo, esse papel na empresa, ele tem ali os seus diagramas, ele tem o desenho das capacidades, né? E eu posso estar integrando uma entidade de dados, por exemplo, ali com um artefato que o funcional fez. A mesma coisa com aplicação, a mesma coisa com tecnologia. E aí, quando eu integro isso, essas informações, o meu olhar fica muito mais amplo. É outro é outro nível, tá? É outro patamar, né? E claro, a gente tem também sempre, né, uma visão da arquitetura atual, que é existe, a to be, né, o plano de transição. Então, quando a gente atua nesse, vamos dizer assim, nessa meiuca aqui no tático, a gente começa a entender negócio, dados, sob a ótica de negócio, não sob a ótica de tecnologia somente. E aí eu entendendo isso aqui, por exemplo, o meu trabalho, tá?
como arquiteto, no início de cada demanda, para identificar qual o impacto de um determinado conceito de dados vai ter dentro da casa, né? Se nós já temos esses dados ou não, se a empresa está definindo uma estratégia de negócio, nós temos dados suficientes para atender essa estratégia, é aqui que a gente vai ver, não é aqui, tá? Se eu estou vendo aqui, eu estou trabalhando como pedreiro digital, tá? E, óbvio, né, tem uma camada estratégica, aí uma característica dessa camada estratégica, não é? Quase todos os componentes aqui, geralmente, são feitos por outras áreas, mas a gente tem que ter acesso para entender e até para, por meio da camada tática, avaliar se o que temos está aderente com a visão estratégica da casa. Então nós temos, por exemplo, o mapa estratégico, cadeia de valor, a própria estratégia de dados, né? Existe uma camada de governança aqui, né, que é um comitê de arquitetura, se tiver, né? Metamodelo, metodologia de arquitetura de dados. Então aqui são instrumentos, vamos dizer assim, componentes, que, por exemplo, o arquiteto ou a pessoa que trabalha com arquitetura de dados, ela não vai construir a cadeia de valor. Pô, mas se ela tem acesso à cadeia de valor, todo esse trabalho aqui tático fica muito mais tranquilo de desenvolver. Ela vai ter um norte. Mapa estratégico, se eu quero saber se a empresa tem, né, dados necessários para cumprir, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: beleza, objetivo estratégico. Ah, tem que fazer isso. De que dados precisam? A nível de negócio são esses. Aí depois a gente desce para nível físico, né? É, então, gente, isso aqui eu considero fundamental. Não como está aqui, tá? Esse é um exemplo. A gente muda bastante, tá? Por exemplo, tem empresa que a questão aqui é o owner, né? A gente botou aqui. Mas tem empresa que a gente precisa ter o owner e o steward. Tem empresa, de repente, só que a relação dos steward já serve. Mas aí é o cenário de cada uma, tá? É, as arquiteturas de referência mudam bastante, né? Então, é uma visão, tá? Que se você tem a pessoa que enxerga isso aqui e entende, ela tem o perfil do arquiteto. Se ela acha que isso é frescura, que é frufru, que não sei o quê, que só ter esse desenho aqui funciona, você está falando com um pedreiro digital, tá? O Wagner botou aqui uma pergunta, ou não sei se é comentário, da Adriana Moutinho. Acho que é comentário. Gostei do termo pedreiro. Na minha época de arquitetura, chamávamos de carimbador. É, o profissional que não questionava nada. Simplesmente atendia a demanda do para. Não, simplesmente, desculpa, atendia a demanda para se livrar logo da atividade de trabalho. Decepcionante essa atitude, pois em algum momento o trabalho mal feito acabava caindo no colo de outros colegas. Sim. Então, Adriana, eu trabalhei muito tempo com madeira também, né? E às vezes a gente, né, eu já liderei equipes, né? E às vezes tinha aquela figura ali, não é, do AD, né? Que era o AD que ficava ali, igual chuchu em cima do muro, né? Ele não tinha posição. Então, do tipo, ele sabia que o que estava sendo colocado, às vezes, ali era errado, né? Porque ele, tecnicamente, ele não era um profissional fraco, mas ele ficava. E aí, por exemplo, né? Eu passei por isso, inclusive liderando times, né? Tinha, às vezes, pessoas que tinham essa característica, né? E isso é muito ruim, tá? A pessoa não olhava muito. E o carimbador, realmente, é aquela pessoa ali que, no meu tempo também de AD, era a pessoa que olhava praticamente padrão de nomenclatura, né? Por quê? Se ele via que tinha uma informação redundante ali, pô, mas você vai dar um trabalho danado, vai dar uma briga, não sei o quê, ela deixa aqui no padrão, tá tudo certo, né? Tinha bastante, hoje continua tendo, tá?
Só que hoje o que que acontece, tá? Aí eu não sei se você trabalhou como AD antes ou não, mas na minha época que eu trabalhava como AD, geralmente os ADs, eles tinham, eh, conhecimento do tema, né, no caso, né, apesar de ser algo muito ligado ali só à modelagem, né, que é mais amplo, a arquitetura é muito mais amplo, mas o os ADs ali, eles tinham conhecimento de modelagem, né. Eh, e aí na minha visão era muito no sentido: "Ó, não quero esquentar a cabeça", tá. Não tinha, vamos dizer assim, uma ignorância, né, técnica. Eu só sabia, tá. Hoje, eu vejo que as pessoas, elas focam muito uma determinada tecnologia, se especializam muito em uma determinada tecnologia, mas não tem uma visão mais ampla daquilo ali. E aí falta existe sim essa ignorância, né, porque a variedade de itens, temas ligados a dados, quando a gente olha para a arquitetura, aumentou bastante. Então, na época que eu era AD, o nosso foco de AD era aqui, né, assim, basicamente, né, lógico e físico. E todos brigavam para ter o corporativo, conceitual, mas era uma briga danada nas empresas. Mas a gente atuava muito aqui. Hoje, quando a gente expande para arquitetura, tem a parte mais técnica, assim, de entender como esses componentes funcionam, como eles se relacionam, né? Tem toda essa parte mais de negócio também, então é mais desafiador, tá? Então vejo ali, às vezes, tem pessoas que não têm muito conhecimento, mas sim, isso aí tem bastante o carimbador, tá? Que no caso é o pedreiro. Só que o pedreiro, às vezes, coitado, ele nem sabe que é pedreiro, né, mas ele não tem perfil, né, e aí, de novo, né, o arquiteto, né, usando até o teu exemplo aqui, né, quando ele se ele vê que está errado, ele vai falar, ele vai brigar. É claro que hoje, com uma governança de dados, é mais fácil você levar isso, por exemplo, para discutir um comitê tático de governança. Olha, a gente está com problema na arquitetura, porque a equipe de projeto quer fazer essa besteira, né, vamos dizer assim, o arquiteto entende que não vale a pena, e aí? Comitê, o que que a gente faz, né? Então fica mais fácil de tratar com isso, né, mas mesmo assim ainda tem. A Jéssica botou um comentário aqui: "Acredito que as empresas também estão perdidas nesses conceitos e entendimento sobre a importância de um arquiteto. Sou DBA e observo que as empresas". Só um parênteses aqui, então você deve pegar muita query mal feita de desenvolvedor, né, entre aspas, né, mas vamos lá. Sou DBA e observo que as empresas estão perdidas nos perfis dos profissionais de dados. Concordo em gênero, número e grau com você. As empresas querem um analista, engenheiro e arquiteto em um profissional só. Perfeitíssimo. Nem sei se tem perfeitíssimo, mas perfeito. E isso implica no desenho de todo o processo de cultura de dados na empresa. Jéssica, eu não tenho nem que complementar aqui. É isso. E eu só acho que as empresas, elas não estão perdidas, tá. Assim, tem gestor que realmente não tem esse conhecimento técnico, ok, mas tem muito gestor técnico que, ó, não quer gastar. E aí, o que que acontece? Coloca profissional com menos experiência, inclusive para estar fazendo esses 3 perfis. E aí depois veio o seguinte: "Ah, não deu". Aí vou ter que ter 3 pessoas, mas aí ainda inexperientes, entendeu? Então, infelizmente, tá, isso é uma realidade, tá. E o que você colocou aqui, eu deixei até para comentar um pouco no fim, tá. E eu vou dar uma complementada aqui nesse seu comentário, tá, mas perfeito. Eh, e aí, retornando, né, à visão, Dama para modelos corporativos, né, é o que a gente coloca aqui, né, na visão modelos de dados corporativos. Reparem que, por exemplo, eu, Bergs, tá, eu geralmente, quando a gente fala do corporativo, se eu tenho já o conceitual, ele já me atende, tá. O Dama, ele fala que o ideal também é teológico, né, que aí eu vou ter os atributos aqui dentro das entidades, né.
E os conceituais, eles trabalham sempre no sentido de que, olha, representa as entidades e suas relações, não coloquem atributos aqui dentro, tá. Então, esse modelo aqui, de proposta, não é, essa visão, ela atende muito bem o que o Dama coloca, tá. E aí existem sim essa visão do modelo corporativo e a visão das aplicações, que é uma visão mais operacional, que, desculpa, é o que está aqui embaixo, tá. Eh, e aí vem a questão, né, hum, que a gente para, né, assim, vocês concordam que se eu tenho uma arquitetura que ela começa a trabalhar com esse tipo de componente, além dos modelos lógicos e físicos, né? E eu trabalhando da forma correta, ou seja, esses meus componentes, eu não trabalho com eles com uma visão de, eu vou documentar. Assim, o documentar é uma consequência do meu trabalho de análise e projeto, que é como deve ser feito, tá? Às vezes eu vejo o seguinte: vamos criar aqui e depois eu documento. Não, tá errado. Eu penso, projeto ali, e aí enquanto eu estou colocando isso na ferramenta, numa ferramenta de modelagem, por exemplo, eu vou documentando, e aí nesse meu processo, pelo menos comigo, sempre aconteceu isso, me vem alguns questionamentos que eu não pensei antes. Pô, mas e se? Mas e se? Lembrando, arquiteto é questionador. E aí começam a vir várias questões que você para, ou até você constrói, você não tem muita dúvida, mas aí quando você começa a conversar, por exemplo, com outra área, com outra equipe, a outra equipe vem e traz alguns questionamentos. E você fala: "Pô, realmente eu não pensei nisso. Realmente a gente tem que tomar esse cuidado, tem que fazer dessa forma". Então, o processo correto é: componente de dados, eu vou especificar ele e durante a especificação eu vou ter minhas dúvidas. Só que o que eu vejo hoje no mercado, tá, o pessoal fala só de ferramenta de metadados. Aí a pergunta que eu faço é: se eu tenho, por exemplo, uma empresa que tem um ambiente de dados de média complexidade, mas eu faço isso aqui, eu preciso de uma ferramenta de metadados? Porque eu vou ter os meus modelos criados, documentados, o corporativo, eu vou ter os físicos, eu não tô nem botando lógico aqui, tá? Independente se é relacional ou não. Eu subi um arquivo para o meu data lake. Beleza, qual a documentação desse arquivo? Tá? Se eu tenho isso aqui, e eu uso, né, uma entrada padrão para essa documentação, se eu tenho tudo isso aqui, faz sentido eu ter a ferramenta de metadados? Se eu não desenvolvo muito software aqui dentro da casa, faz sentido eu ter uma ferramenta de modelagem de dados? Será que se eu uso uma ferramenta de arquitetura, não arquitetura de dados, tá? Se eu uso uma ferramenta de arquitetura, será que eu não consigo ter isso tudo aqui lá também? Em muitas situações, a ferramenta de arquitetura ela vai resolver. Se eu tenho uma média complexidade aqui. É claro que eu não vou botar todos os meus modelos físicos ali na ferramenta que, dependendo da ferramenta, ela vai sentar. Mas toda essa camada aqui eu vou ter. Então é uma coisa que é um questionamento que às vezes eu faço para as pessoas e elas falam, não faz, que a minha ferramenta de metadados faz linhagem. Beleza. Você vai fazer o que com a linhagem? Às vezes a pessoa fala de linhagem, faça esse teste, né? Pô, vocês estão pensando em fazer linhagem? Estamos, ou então já fazemos, tá? Aí você fala, mas vocês fazem linhagem por quê? Para quê? Aí as pessoas às vezes não têm resposta.
Ah, porque eu vi que outra pessoa faz, aí eu vou fazer. Então a gente tem que avaliar isso, porque às vezes uma ferramenta de modelagem vai resolver, às vezes uma ferramenta de arquitetura vai resolver, e às vezes a ferramenta de metadados vai resolver. Mas não é 100% dos casos que eu vou precisar de uma ferramenta de metadados. Ah, mas aí eu não vou ter o termo de negócio na minha ferramenta de arquitetura. Ah, porque eu não vou ter um workflow por trás. Constrói. E esse questionamento é um questionamento que pode ser feito tanto por um profissional de governança de dados, perfil de consultor, quanto um arquiteto. Ah, não existe ferramenta de modelagem free. Ah, não existe ferramenta de arquitetura free. Mais ou menos. Realmente modelagem existe, mas ela não tem a funcionalidade de uma ferramenta paga, óbvio. Mas de arquitetura corporativa, cara, tem ferramenta aí que aguenta o tranco e é free. É claro que as pagas, óbvio, né, elas vão trazer mais funcionalidade, vai ter um suporte mais adequado, mas, cara, umas são bem mais baratas que outras, né. Mas a gente tem que avaliar isso, quando a gente fala em arquitetura, né. Tem mais coisa aqui da Adriana e da Jéssica. Adriana, trabalhei como AD sim, adorei trabalhar nessa área. Muita experiência que tenho e aplico na governança de dados hoje vem dessa área. Sim, comigo foi mais ou menos a mesma coisa, né. Jéssica, falta patrocínio na cultura de dados, que na verdade é um projeto à parte. Sim, eu não vou dizer para você que a cultura, ter um projeto, um programa de cultura de dados é algo obrigatório para todas as empresas, mas sim, tem muita empresa, por exemplo, que a gente chega, eu, por exemplo, chego, vejo e eu falo, né? As pessoas gostam muito de política, política é necessário, política a gente tem que ter, mas às vezes, antes de publicar uma política, falei isso no último Manco Dados que eu falei, que eu apresentei alguma coisa, né? Eu falei o seguinte: às vezes a gente tem que dar um banho de loja nas pessoas, começar a conscientizar elas, para depois, por exemplo, falar em política. Nada impede a gente construir uma minuta, mas publicar ali, cara, será que é o melhor momento? A gente tem que avaliar isso, né? Mas sim, a falta de cultura, né, é algo que peca bastante. Mas aí, vamos lá. O perfil indicado para trabalhar com arquitetura não pode ser um perfil que ele dependa de conhecimento, de cultura passado pela empresa. Ele tem que entrar para resolver. O arquiteto de dados, ele tem uma característica que é muito parecida com o consultor. Ele não está ali para aprender, ele está ali para resolver. Então, jogando ali para um time de futebol, é um camisa 10, é um centroavante. Ele está ali para resolver. Eu não posso ter, por exemplo, a não ser que eu tenha mais de uma pessoa, eu tenho uma equipe de 3, 4 arquitetos, aí você vai lá e contrata o arquiteto de dados júnior. Beleza, tudo bem. Você vai começar passando o corno job para esse arquiteto júnior, e aí, conforme ele for evoluindo, você vai, né, qualificando mais ele. Mas você não pode pegar, botar um arquiteto júnior num time de 2 arquitetos, por exemplo. Porque ele não vai cobrir o outro quando o outro não puder fazer algo. Então, o arquiteto, para resolver, ele tem que ser sênior. O consultor de governança de dados tem que ser experiente também. Tá? E aqui, o consultor em governança de dados, eu falo que tem assim uma característica muito grande de ter vivência na área de dados. E aí não precisa ser um cara de TI, né? Pode ser um cara de negócio, uma pessoa de negócio, tá? Agora o arquiteto não. O arquiteto ele tem que ter conhecimento técnico já formado de arquitetura, entendeu? Porque é uma função técnica. Então ele não pode pecar nisso. O consultor, eu já vi várias pessoas que atuam como consultor que
vem de outra área, né? Ah, eu fiz, assim, vou chutar aqui, fiz pedagogia, eu fiz educação física, mas eu sempre trabalhei com dados aqui e tal, vi muita coisa acontecer, cara, ó, deu bom consultores. Agora, arquiteto sem ter conhecimento de tecnologia não existe. Não é qualquer pessoa, tá? E aí o perfil indicado é uma pessoa que consiga olhar e trabalhar bem, não é, com essas três visões, tá? Só que hoje é uma dificuldade. Você vai encontrar gente que trabalha muito bem com isso aqui e gente que, se você espremer, vai trabalhar bem com isso aqui. Por exemplo, quem trabalhou como AD, se espremer bem, vai trabalhar muito bem aqui. Agora, será que vai trabalhar bem aqui na parte de tecnologia? Não sei, tem uns que sim, tem uns que não, tá? E às vezes você não consegue contratar uma pessoa que atenda tudo, aí você vai acabar contratando uma pessoa com viés mais lógico, conceitual ali, e outra mais na tecnologia mesmo, tá? Tá errado? Não, não tá errado. Foi que a empresa conseguiu e isso atende a empresa. Só que eu tenho duas pessoas, tá? Bom, gente, era isso, né? De novo, passei um pouquinho aqui, né? Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu vou chamar aqui o Wagner para trazer aqui os recados finais, né? Então, Wagner, vamos lá, passar aqui os recados finais para o pessoal. Bom dia, Seguindo aqui, Bergson. beleza? Maravilha, excelente. Aí, com seu conhecimento. Vamos lá, deu até vontade de tomar um cafezinho também com essa golada que você deu aí. Vamos lá, Aqui gente, é é o água, que até seguinte. acabou aqui, ó. Tá até, ó. Lembrando assim, todo mundo que está com a gente aqui, tá? Tem o certificado de participação. O que eu vou fazer? Para quem nunca emitiu o certificado de participação, assim que clicar no link que eu vou compartilhar na, no chat agora com vocês, vocês vão poder colocar o seu nome da forma que você quer que saia no certificado, tá bom? O negócio todo é o seguinte: depois que você já emitiu algum certificado com a gente, quando você clicar no link, já vai aparecer seu nome ali, é só emitir. Já sai o certificado na hora para você, tá bom? Então, assim, coloca o seu nome ou todo maiúsculo ou com a primeira letra maiúscula, tá? Não coloca tudo minúsculo, porque senão vai sair tudo minúsculo no certificado, beleza? Então, o link está no chat. Quem estiver nas redes sociais assistindo, tem 5 minutinhos para poder vir para Digital Edu, digitaledu.com.br, fazer um cadastro gratuito, tá? E acessar a primeira live do dia, que nós vamos ter ali você consegue fazer um cadastro rapidinho, é bem simples, direto, e já vem aqui no chat para clicar, tá? Então são 5 minutinhos que vale é, esse token que nós colocamos no chat agora para vocês, ok? E lembrando Beleza. que a BLR Data, né? Mas eu entendi, Wagner, que acabou que eu esqueci aqui, né? Pode falar. Posso falar? Então, olha só, gente. É, eu tenho recebido alguns comentários, né? Do tipo, poxa, eu perdi. Pô, que assim, assim, a divulgação, pelo menos que eu faço, tá? É na página da BLR Data, no LinkedIn. E, infelizmente, o LinkedIn, ele dá uma limitada, não é? Nem todo mundo recebe. Ou, às vezes, quem recebe, aí do tipo, eu falei agora, né? Aí vai receber hoje, no fim do dia, ou então segunda-feira. Então, lembrando, tá? Para vocês, perdi a gravação, tá? Do Manhã com Dados. Se você quer ver de novo, assistir de novo ou assistir, você tem vários caminhos para você chegar. Você pode, por exemplo, logar na plataforma Digital Edu, que todos os vídeos do Manhã com Dados estão lá. Você pode ir no canal da Digital Edu, que também no YouTube. E aqui a gente pode falar YouTube sem ter medo de ser censurado, né? Porque se eu falo YouTube no LinkedIn, ferrou, né? Mas você pode entrar, por exemplo, no canal
né, da Digital Edu. Você pode também entrar no canal da BLR Data, a gente sobe esse vídeo lá também. E aí, entrando nesses canais, né, vai lá, curte, né, o vídeo, comenta, assina o sininho, as notificações, né, e você vai ajudar os dois canais a crescer. Então, hoje, eu estava dando uma olhada, os dois estão com mais de 1.500 assinantes, né? Então, é importante, tá, que o tema dados, né, ele esteja em mais de uma plataforma, mais de uma fonte. Por quê? Aqui não, né? Você tem que estar cadastrado ali. Mas, infelizmente, algumas mídias sociais, elas travam muito hoje o teu conteúdo, principalmente se é algo mais profissional, né, ligado a uma empresa, porque elas querem que você pague link patrocinado. Então, por exemplo, a página da BLR Data, a gente já está lá com quase 6.000 pessoas. A gente não, o post não vai para 6.000, mas se eu pegar e patrocinar, vai. Mas aí haja, né, patrocínio, isso acaba, né, virando uma bola de neve que não vai. Então, por favor, perderam, assiste na Digital Edu, vai nos nossos canais, divulga, né? É importante para estar passando essa mensagem, tá? Isso aí. Desculpa aí, Wagner, eu te Bem interrompi. lembrado, bem lembrado isso aí, Bergson, porque às vezes as pessoas não sabem da gravação, né? Como Não, a gente né? disponibiliza. Então tem vários caminhos, tá? Quem já tem o uso de utilizar a Digital Edu, por exemplo, hoje à tarde, você pode acessar a plataforma aqui e na parte superior vai lá em gravações. Aí vai ter lá Manhã com Dados. Clicou Manhã com Dados, tem todos, 100% dos episódios por ordem de realização. O último, desde o primeiro até lá embaixo, o último que está sendo realizado, tá? Então acabou o nosso bate-papo aqui, a gente já libera a renderização, então tem um prazo aqui para poder fazer a renderização total. Então na parte da tarde vai estar disponível lá, tá bom? E o seguinte, outra coisa interessante, fica contínuo, não tem prazo de validade, né? A plataforma ela vai ter uma mudança nos próximos dias, nós vamos migrar tudo para uma plataforma nova, mas os vídeos vão continuar ali para vocês, com acesso, vão ter outros benefícios, outras coisas diferentes na plataforma, mas toda a gravação que nós já fizemos aqui fica disponível para vocês, tá? Ou então também uma coisa interessante aqui que vocês podem fazer também para acompanhar com mais detalhes, siga o canal da BLR Data, né? Lá no próprio YouTube, né, Bergson? Isso. Você pode digitar lá BLR Data isso na busca e já aparece para vocês. Isso é fato, tá? Então, também vocês acompanhem, né? Siga os canais do Isso. LinkedIn, porque às vezes a gente mesmo falando que o evento, né, o Manhã com Dados, é toda sexta-feira às 9 horas da manhã, às vezes a gente esquece, cai na nossa rotina, né? Então sai da rotina um pouquinho, em alguns casos, alguma coisa aconteceu na semana. Então você acaba não vendo, não lembrando disso. E campanhas de e-mail de lembrete que a gente envia toda sexta-feira, acaba que as pessoas também não veem, porque os sistemas hoje de lembrete, de eventos e tudo, não entrega para 100% das pessoas. Isso acontece. Então, se você tiver em mais canais conectados, né? O BLR Data, na Digital Edu, no YouTube do Bergson, não tem como. Você vai ser notificado de alguma forma, você vai ficar sabendo, tá? Então, fica essa dica para vocês aí. Ok? Beleza. Bergson, maravilha, meu amigo. É um prazer estar aqui com você toda sexta-feira. E até a próxima sexta. Até a próxima sexta, no mesmo bate-horário, bate-local. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Maravilha. Um abraço, turma.